Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. O princípio da graça e da misericórdia é liberdade plena e absoluta para o nosso Senhor, nosso Deus. Ele é quem teve primeiramente compaixão dos homens. Ele é quem aplicou primeiramente a misericórdia para com os homens. Mas a história ensina que não existe uma regra de conduta inicial para que Deus estenda a misericórdia. Da parte de Deus, Ele tem misericórdia antes que uma pessoa faça bem ou faça mal. Apenas Ele decide, porque Ele é o Senhor soberano. Mas nós aqui temos um aprendizado e receberemos misericórdia pelos méritos de Cristo. Se nós aceitarmos Jesus como nosso único Salvador e Senhor, a misericórdia é estendida a nós. Porém, a verdade prática tem nos ensinado que Deus pode e tem plena, absoluta liberdade de escolher quem Ele quer levantar. Mas também Ele tem plena liberdade de não aplicar a misericórdia. Lembrando que, se Deus não manifestar e não aplicar a misericórdia, Ele ainda assim, hoje, dá o pleno direito do homem escolher o caminho que ele quiser, que o homem quiser. O homem pode escolher o caminho de Cristo Jesus, ou não. Mas existe uma outra ação, que é a misericórdia suprema e absoluta. Tenho aprendido, nos nossos tempos, que a misericórdia do Deus Altíssimo, ela é exercitada e manifestada principalmente quando pessoas intercedem, oram, clamam, pedem, suplicam por este ou por aquele povo, por aquela situação, por aquela morte inevitável. A misericórdia é estendida mediante súplicas pelos salvos em Cristo Jesus, que já foi uma obra de misericórdia. Assim, Jesus é a referência nos nossos dias para a misericórdia se manifestar estendida. Aquele que se converteu a Cristo, se por vontade própria ou se pela misericórdia do Altíssimo, isso eu não sei. Mas quando a pessoa se converte a Cristo Jesus, ela tem em si mesma ferramentas poderosíssimas para mover, inclinar o coração de Deus na sua misericórdia, mediante súplicas, orações e intercessões. Assim, a intercessão é fundamental para que nós ampliemos e estendamos a misericórdia de Deus a tantas pessoas que são completamente perdidas ou estão perdidas
pessoas que são cegas, mas que podem voltar a enxergar espiritualmente se nós clamarmos, pedirmos. Também é verdade que devemos anunciar a obra de Cristo e dar o testemunho de Cristo para que essas pessoas aceitem o Senhor. A misericórdia hoje está firmada na cruz. Deus, independente da cruz, ele pode induzir ou conduzir alguém a se converter, porque tudo vai ter que se voltar para a cruz. Deus tem pleno e absoluto poder para levantar pessoas que vão seguir Jesus. Mas aqueles que já são salvos, que já têm Cristo dentro de si mesmo pelo poder supremo e o selo do Espírito Santo, clamarem, pedirem, intercederem, aí eu vejo a extensão da misericórdia, que Deus ouvirá, ou pelo menos participará das nossas súplicas, nem sempre fazendo o que nós oramos ou pedimos, mas fazendo o melhor. Porque muitas vezes oramos de maneira errada. E por isso mesmo o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando oramos achando que esta é a oração certa, mas Deus sabe qual é o melhor caminho. Também isto é misericórdia estendida. Assim eu tenho observado que a graça da misericórdia, a compaixão, é muitíssimamente ampla, e toda ela voltada para aqueles que intercedem e clamam. Fora este momento, e se a pessoa não conhece Jesus, se a pessoa não é convertida e ninguém intercede por ela, aí é um mérito que vai para Deus. Deus pode se inclinar para ela porque Ele é o Senhor, ou simplesmente pode deixar aquela pessoa escolher o seu próprio caminho. E, infelizmente, a maioria não escolhe o caminho de Cristo. Assim também Deus levantou o servo Davi, como Deus separou diversos outros líderes do passado, e também Deus levantou os líderes do Novo Testamento. Ainda hoje Deus tem feito isso, e como tem feito. Mas alcançar a salvação só pelo mérito de Cristo. E alcançar o mérito de Cristo é fundamental os seus servos estarem intercedendo, clamando pelos seus queridos, dia após dia. E temos testemunhos vivos de pessoas que oraram muitos anos até que alcançaram a bênção e a visitação do Pai, quando essas pessoas foram buscadas, alcançadas e entraram, participaram do Evangelho de Cristo. Que Deus assim nos use segundo o mérito da sua plena e única vontade, e toda a glória pertence a Deus. Em nome de Jesus. Amém.